Olá, primeira série! Estamos aqui para fazer a correção da revisão dos capítulos 7 e 8 do livro 3 da disciplina de Física. Eu vou fazendo a leitura e, conforme for necessário, eu vou acrescentando alguma informação. Questão 1. Analise as proposições a seguir sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos e classifique-as em verdadeiras e falsas. Então, a gente viu que no passado eram os gregos, né? Depois vieram os cientistas Ptolomeu, Copérnico e Kepler. Primeira, sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Essa informação está incorreta. Se vocês quiserem conferir, está no capítulo 8 do livro de vocês. Segunda, Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Então, Ptolomeu acreditava na teoria do geocentrismo, a Terra como centro do universo, correto. Terceira, Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Correto também. Copérnico era defensor do heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Mas o que diferia Copérnico de Kepler é que Copérnico achava que as órbitas eram circulares e Kepler defendia a ideia das órbitas elípticas. Quarta, Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos das élipses. Élipse, gente, é aquela voltinha, porém ela é mais achatada, certo? Então ele defendia que girava realmente em torno do Sol, mas as órbitas tinham esse formato, tá? E que o Sol estava em um dos focos, ou seja, como ela é achatadinha, ele poderia estar em um dos pontos, que é o que vai ser falado agora na questão 2 sobre as posições. Questão 2. Determine qual das posições apresentam maior e menor energia cinética. Lembrando a vocês que energia cinética é energia de movimento, tá? Então, em relação à primeira lei de Kepler, a gente tem as posições do periélio e do afélio, tá? Também está no capítulo 8 do livro. E eu falei numa aula online que não tinham muitos alunos, né? Para variar. O periélio é o local onde tem a maior energia cinética, né? Ou seja, maior energia de movimentação. E o afélio é onde a gente tem a menor energia cinética. Questão 3. Eu vou fazer a leitura aqui e vou pegar a outra folha onde está a resolução dessa questão. Essa questão nós fizemos, tá? Uma semelhante, eu botei para fazer na aula online que eu fui disponibilizando algumas questões no chat. 3. Dois planetas, A e B, descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de A é o quádruplo do raio médio da órbita... o raio médio da órbita de B é o quádruplo do raio médio da órbita de A. Lembrando que raio é a medida do centro até uma extremidade. Baseando-se na terceira lei de Kepler, determine o período de revolução de B. Revolução é o movimento. Então, aqui está a nossa resolução, tá? Da questão 3, conforme eu tinha falado, tá na outra folha. Essa fórmula, essa questão, tá? Esse assunto desse tipo está na prova, ok? Mas não tem a fórmula. Então, atentem-se para a fórmula da terceira lei de Kepler, onde é TA ao quadrado sobre RA ao cubo igual a TB ao quadrado sobre RB ao cubo. Então, onde for R é ao cubo, onde for T é ao quadrado. Todos os T's têm que estar na parte superior da fração e todos os R's na inferior, ou vice-versa, tá? Ou seja, não pode ter um em cima e outro embaixo, senão a gente troca totalmente a ideia dessa fórmula. Então, atentem-se a ela. Ele disse pra gente que o raio de B, né, ele é o quê? O quádruplo do A. Então, ó, observem na sequência aqui, ó,
que eu estava falando, que eu substituí o RB por 4 vezes o RA, porque falou que era o quádruplo de A, e fui fazendo a sequência. Lá embaixo, ó, como fica ao cubo, eu vou ter o RA ao cubo e o 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4 novamente, deu esse 64 aqui, ok? O que eu posso fazer? Esse RA3 aqui com esse RA3 aqui, né, elevado ao cubo, eu posso cortar. E aí eu faço uma multiplicação cruzada, onde TB ao quadrado, que tá aqui, é igual a TA multiplicando cruzado com o 64, tá aqui. Nesse caso ali, o que eu fiz para produzir essa parte aqui? Eu botei o quê? Tirei o quadrado e transformei o 64 em raiz, perdão. E eu tenho raiz exata de 64, que é 8. Então, deu TB igual a TA vezes 8. Então, o TB, na verdade, é 8 vezes o TA, ok? Atentem-se a isso. Tira o print, tá? Tira o print da resolução. Vou voltar agora para outra questão que nós estamos falando. Questão 4. Em seu movimento em torno do Sol, o nosso planeta obedece às leis de Kepler. A tabela a seguir mostra em ordem alfabética os 4 planetas mais próximos do Sol. Baseando-se na tabela apresentada, abaixo responda. A folhinha de vocês, o quadrinho já não ficou muito bom, mas na folhinha deve estar melhor do que no vídeo, tá? Então vocês foquem na folhinha. Primeiro a gente tem Marte, depois a gente tem Mercúrio, depois Terra e depois Vênus. Marte, ele tem aí na faixa de... Deixa eu ver aqui. 300 e pouco de distância, tá? Então, é a distância medida, né, do planeta ao Sol, ou seja, da órbita até o centro. Se vocês observarem com calma aí, vocês vão verificar que Marte é o que tem a maior distância e Mercúrio tem a menor distância. O que isso vai passar para a gente de resposta? Quanto maior o raio, ou seja, quanto maior a distância do Sol até o planeta que está em órbita, mais tempo ele vai levar para percorrer essa circunferência. Circunferência não, perdão, essa órbita elíptica, né? Que a gente tem o hábito de falar circunferência. Então, vocês se atentem a isso, ok? Eu passei essa questão também. Então, a letra A, qual o planeta que leva mais tempo? É Marte. E qual planeta que leva menos tempo para dar a volta completa? É Mercúrio, porque ele está mais próximo, dentro desses aí, beleza? Questão 5 e 6. 5. Suponhamos que você possua 80 gramas de massa de uma substância cujo volume por ela ocupado é de 4 centímetros cúbicos. Calcule a densidade absoluta dessa substância nas unidades grama por centímetro cúbico. Muito fácil essa, né, turma? A fórmula de densidade comum, né? Isso aí já está no capítulo 7, tá? Densidade igual a massa sobre volume, é só aplicar a fórmula e a densidade nesse caso vai ser 20 gramas por centímetro cúbico. Questão 6 também muito fácil. Determine a massa em gramas de um bloco de ferro maciço de forma de cubo, cuja aresta, cubo é um dadinho, ok? E a aresta é um dos lados, mede 5 centímetros. Suponha que a massa específica do ferro seja igual a 7,8 gramas por centímetro cúbico. Como ele deu a aresta pra gente, a gente vai ter que calcular o volume, tá? Eu nem coloquei aí, me perdoem. Mas por que eu botei na fórmula o volume 125? Porque é aresta vezes aresta vezes aresta. O volume do cubo é aresta ao cubo. E 5 ao cubo fica 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, tá? Então, massa é igual a 7,8 vezes o 125 na multiplicação cruzada e deu 975 gramas, ok? Turma, todas essas questões, se não estão iguais, estão parecidíssimas na prova, tá? Atenção. Questão 7, de múltipla escolha. A respeito da lei de Stevens, marque a que for correto. Então, Stevens, ele estudava o quê? A pressão sobre os líquidos, pressão sobre o fluido. Então, nós marcamos aí a letra C. Questão 9, também, que nós fizemos na nossa aula online, né? Na nossa penúltima aula online, nós fizemos isso. E a questão 8 diz assim: em um recipiente em formato de U, conforme está na imagem,
foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas sendo 80 milímetros para o óleo e 40 milímetros para a água. Sabendo que a densidade da água é 10 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo. Gente, é só colocar a fórmula já está aí, a fórmula está na prova, tá? Quando tiver as questões, só aquela que eu falei que não estava. Então, a gente vai ter aí a densidade da água, montando toda a nossa continha, cada um no seu quadrado, obtivemos a resposta 50 kg por metro cúbico, ok? Já está nas unidades medidas corretas. Agora, a gente vai para a questão 9. A figura abaixo mostra o princípio do funcionamento de um elevador hidráulico formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade vale 10, sabendo-se que as áreas das secções transversais dos pistões 1 e 2 são. Então, ele está falando a área dessa coisinha que vai imprensar. 0,4 metros quadrados e 0,8. O mesmo raciocínio, turma, só botar a fórmula, cada um no seu quadrado, tá? Então, o A1 e A2 é a área de 1 e a área de 2, e o F1 e o F2 é a força em 1 e a força em 2. A força em 2, ele diz que ele tem o quê? Um peso que está equivalente a 80 kg. Por que tem as duas fórmulas aí? Porque a massa é 80 kg, mas o peso é massa vezes gravidade. Então, no F2 eu não boto 80, porque 80 é massa. Eu boto 800, que é a força que foi calculada aí anteriormente. E na questão 10, quando tentamos levantar um objeto colocado dentro da água, como em uma piscina, ele parece mais leve. Essa sensação surge em razão da força do empuxo, que o fluido exerce sobre os corpos imersos em seu interior. Isso aqui é o princípio de Arquimedes, tá? Primeiro, o empuxo exercido sobre um corpo depende da sua densidade? Não tem nada a ver. A fórmula de empuxo nem tem densidade. Segunda, se a força do empuxo for menor que o peso, o corpo afundará? Sim, porque o empuxo é uma força de baixo para cima. Se ele for menor do que a força-peso, que é de cima para baixo, o objeto afunda. Terceira, a força de empuxo tem módulo igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo nele imerso? Quando ele fala isso, sim, porque ele está falando sobre o volume do fluido deslocado. Se eu tenho um copo cheio e eu mergulho, coloco uma bolinha de gude e ela afunda, a quantidade de água que sai é exatamente equivalente ao volume da bolinha de gude. E a última, a força de empuxo aumenta gradativamente enquanto um corpo está sendo inserido dentro de um fluido. Sim, conforme você vai colocando uma bolinha de gude, por exemplo, em um copo de água, a força exercida de baixo para cima, que é a força empuxo do fluido, para a bolinha, ela vai aumentando conforme você vai mergulhando aquela bolinha no copo d'água, tá? Então, isso aqui é o princípio de Arquimedes, ok? Esse aqui é o princípio de Pascal e esse aqui é o princípio de Stevens junto com a questão 7. Turma, se vocês estudarem essa revisão, vocês vão muito bem na prova. Eu quero corrigir uma prova excelente. Não é botar não fez, ok? Eu quero corrigir a prova. Quero ter trabalho para corrigir, analisar fórmula por fórmula, número por número, as resoluções. Eu não quero botar 0 para ninguém, tá? Então, essa revisão aí está melzinho na chupeta, vamos dizer assim, beleza? Se eu falava antes as dicas de ouro, aqui a gente tem uma barra de ouro para vocês irem bem na prova. Tá bom? Bom estudo para todos vocês, tá? Uma excelente prova, uma excelente semana de provas para vocês.